Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 900 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Jesus e a água da vida. Caros amigos internautas, sob o sol ardente do meio-dia, à beira de um poço ancestral, desenrola-se um dos diálogos mais sublimes do Evangelho. É sobre isso que vamos falar neste vídeo. Comecemos pelo texto constante do Evangelho segundo João, capítulo 4. Então o Senhor deixou a Judéia, retirando-se para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assenta-se Jesus junto à fonte por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber", pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher: "Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Visto que os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." Respondeu-lhe ela: "Senhor, tu não tens com que tirá-la do poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado?" Afirmou-lhe Jesus: "Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai, chama teu marido e vem cá." Ao que lhe respondeu a mulher: "Não tenho marido." Replicou-lhe Jesus: "Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade." "Senhor", disse-lhe a mulher, "vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Mulher, podes crer-me que a hora já vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora
e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Quanto à samaritana, ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Por que judeus e samaritanos eram rivais e se odiavam tanto? Ambos descendiam dos antigos israelitas, mas sua separação começou após a morte do rei Salomão, quando o reino unificado de Israel se dividiu, o reino de Judá ao sul, com capital em Jerusalém, e o reino de Israel ao norte, cuja capital mais tarde foi Samaria. No ano 722 a.C., os assírios conquistaram Israel e deportaram grande parte de sua população, substituindo-a por estrangeiros em sua própria terra. Esses estrangeiros trouxeram novos cultos e misturaram-se aos israelitas remanescentes. Esse sincretismo religioso levou os judeus mais ortodoxos a rejeitarem os samaritanos como irmãos de fé, o que gerou séculos de rivalidade, marcada por disputas teológicas e até destruição de templos, tornando as relações entre os dois povos hostis no tempo de Jesus. Ao se assentar junto ao poço de Jacó, em pleno calor do meio-dia, Jesus o fez não por estar cansado, segundo o entendimento humano, mas a fim de preparar o cenário para um dos diálogos mais reveladores do Evangelho. A necessidade de atravessar Samaria não era apenas um itinerário geográfico, era um chamado divino para quebrar as barreiras erguidas entre judeus e samaritanos. O Cristo, após imprimir a si uma aparência de vulnerabilidade humana, senta-se à margem da história daquele povo para inaugurar uma nova era espiritual. Sua anunciada sede física era apenas um gancho para a revelação de uma sede maior, a sede de oferecer à humanidade
a água viva que ele trazia em si mesmo. A chegada da samaritana ao poço inaugura um encontro que não pode ser confundido com o acaso. Ela não era mulher comum, mas uma alma bastante marcada pelas experiências da vida, conhecedora das dores da exclusão e do preconceito. Jesus rompe a inimizade secular entre os dois povos ao lhe dirigir a palavra, e seu pedido humilde, dá-me de beber, esconde um duplo sentido. Ele pede a água do poço de que não necessitava, a fim de oferecer a ela a água da vida de que ela necessitava. Ao prometer a água que sacia a sede para sempre, Jesus desperta nela a intuição de algo maior, mas a mente da mulher ainda hesita entre o literal e o simbólico. Seu questionamento evoca o passado. Jacó, o patriarca, cavou aquele poço para matar a sede de gerações. Quem poderia ser maior do que ele? Jesus, porém, convida-a a olhar além da tradição, ou seja, olhar para uma fonte invisível e inexaurível que ele estava prestes a lhe revelar. Quando ele demonstra conhecer a vida da samaritana, não a julga, mas ilumina a verdade pessoal que ela procurava ocultar. O Cristo não a expõe, mas a desperta para um novo entendimento de si mesma. A transformação da samaritana atinge o ápice quando ela reconhece em Jesus um profeta e questiona o lugar da verdadeira adoração. Ele, então, dissolve a noção de um Deus restrito a templos e montes ao dizer: Deus é Espírito, e busca para seus adoradores os que o adorem em espírito e verdade. Não há mais fronteiras entre Jerusalém e o Monte Garizim, entre homens e mulheres, entre judeus e samaritanos, uma vez que a espiritualidade autêntica se manifesta na sinceridade da alma. Ao ouvir "Eu sou o Cristo", a samaritana não mais hesita, abandona o cântaro à borda do poço, símbolo de suas velhas necessidades, e corre a anunciar a seu povo a novidade sublime da presença de um verdadeiro rabi entre eles. E eis o grande milagre. Aquela mulher, desprezada até pelos seus conterrâneos, torna-se mensageira do Messias, assim como Madalena se tornou mensageira da ressurreição. Sua voz desperta a cidade e muitos creem, não pelos sinais ou prodígios, mas pelo poder da palavra do Cristo. O que começou com um simples pedido de água se transforma na grande revelação do Salvador do mundo. Ali, sob o sol escaldante da Samaria, Jesus já não falava apenas a uma mulher simples, mas à humanidade inteira, saciando para sempre a sede de todas as almas que o buscam em espírito e verdade. Aquele diálogo ecoa até hoje, lembrando-nos de que a sede mais profunda da alma só se sacia na fonte inesgotável do amor divino. Não há barreiras para a verdade, não há muros para o amor, não há fronteiras para a graça divina. Como a samaritana, todos somos chamados a deixar nossos velhos cântaros da ilusão para correr ao encontro da água viva, que jorra sem cessar
do coração daquele que ama. Pois o Cristo não apenas fala, ele é o próprio Verbo divino. Não apenas sacia a sede, ele é a própria fonte celeste. E quem beber da água da vida que ele oferece, nunca mais terá sede, mas essa água será no coração dos seus verdadeiros seguidores uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus e a Samaritana. Mário Frigério. Meio-dia em Sicar. Pela estrada de pó, Jesus chega cansado ao poço de Jacó e pede de beber a mulher que se esquiva, embora lhe prometa a linfa d'água viva. Insistiu: podes crer-me que a hora já vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém prestareis culto a Deus, porque na realidade Deus quer ser adorado em espírito e verdade. Eu sei, torna a mulher, que há de vir o Messias, trazendo à humanidade, à luz das profecias, toda a revelação. Mas o Filho de Deus, dando aos simples a luz que cegou os fariseus, diz à samaritana em um tom franco e amigo: mulher, eu sou o Cristo, eu que falo contigo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, comentem, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.